Bom dia, galerinha. Hoje, na aula de redação, a gente vai trabalhar com fábulas. Quem nunca ouviu, assim, alguma fábula antes de dormir? Vocês sabem que são fábulas, né? Aliás, nós já trabalhamos com esse assunto, mas nessa aula de hoje, a gente vai conhecer, assim, os dois maiores contadores de fábulas da história. Vamos lá? Agora, a gente vai ouvir a história da cigarra e da formiga. Eu acredito que todo mundo já conhece essa fábula, né? Primeiro ponto, eu quero que vocês percebam que é recorrente nas histórias, principalmente nos contos de fadas. Era uma vez uma forma muito clássica de se começar a contar uma história. Então vamos lá? Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. Colhiam pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Transportavam grãos para que no inverno não tivesse o que comer. Enfim, viviam atarefadas, entrando e saindo do formigueiro. O inverno chegou. O frio, gente, era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então, bateu na porta do formigueiro à procura de um lugar assim quentinho para se abrigar. E disse: olha só, quero que vocês percebam, porque ainda tem gente errando isso. Ó. Esse espaço que foi deixado aqui é chamado parágrafo. Depois desse espaço é que foi colocado o travessão. O parágrafo é uma coisa, o travessão é outra coisa. O parágrafo é o espaço que a gente usa para poder estruturar o texto. O travessão serve para indicar que lá vem fala. Então, você já tem que fazer uma leitura como se fosse a fala do personagem. Olá, será que eu posso entrar? Estou com frio e com fome. É a fala, né, da cigarra. A guardiã do formigueiro não se conteve. Presta atenção nisso aqui, que a gente tem os dois pontos, que indica que lá vem fala. E aí, o que ele faz? Na linha de baixo, deixou o parágrafo, que é o espaço, e depois do parágrafo, colocou o travessão. O quê? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir. Pois agora, boa diversão, disse. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. Gente, qual é a moral da história? Os preguiçosos nada têm a colher. O que significa, então, moral da história? Significa um ensinamento. Quando você ouve uma história, o que você tira dali? O que você aprendeu com aquela história? É chamado moral da história. Então, pessoal, essas narrativas curtas, seguidas por uma lição de moral, que fazem parte do nosso imaginário, né, do imaginário coletivo e atravessaram assim, séculos até chegarem os dias de hoje. Você já pararam para pensar nisso? Elas são chamadas de fábula. E Fontaine é considerado o pai da fábula moderna. Ele é que conta a história da cigarra e a formiga, que a gente terminou de ver, e viveu no século XVII. Olha só, gente, La Fontaine, ele nasceu em 1621 e morreu em 1695. Ele foi um escritor francês que ficou internacionalmente conhecido pelas fábulas que publicou em 1624. Olha quanto tempo! Nossa! Então, olha, segundo ele, as fábulas retratam os comportamentos e os sentimentos humanos. Então, é uma forma metafórica de você falar como o homem pensa, como o homem age, enfim. Mas ele utiliza o quê? Ele utiliza outros seres para retratar nada mais, nada menos do que o próprio ser humano. Então, é do escritor a afirmação assim. Ele diz o seguinte: a fábula é uma pintura na qual podemos encontrar o nosso próprio retrato. Olha que interessante. Esse texto é mais uma fábula escrita por La Fontaine. O título é O Leão e o Rato. Um rato corria sobre um leão adormecido até que este acordou. Enfurecido, o leão rugiu-lhe. Veja, ele usou o verbo rugiu-lhe, tá? Para dizer o quê? Que um leão, ele não fala, né? Ele não mia. O que o leão faz? Ele vai rugir. E aí ele coloca o quê? Os dois pontos para indicar que vem fala. Portanto, tem que ter o parágrafo, que é o espaço, depois do parágrafo, o travessão. Para que serve o travessão? Para indicar uma fala. Então, você já tem que fazer a leitura do personagem, dando a entonação que ali é uma fala. Nunca mais voltes a interromper a minha cesta. Você sabe o que é cesta? Cesta é um costume que as pessoas têm de almoçarem, né? Elas almoçam, e depois do almoço eles tiram aquela sonequinha, isso é chamado cesta. Porém, o ratinho corajoso respondeu-lhe. Vejam, os dois pontos indicam o quê? Que lá vem fala. Então, a gente tem que botar o parágrafo, depois do parágrafo, o travessão.
Se me perdoares um dia destes, ainda te farei um favor. Um favor? Tu a mim? Exclamou o leão, divertido. Nunca se sabe, né? Retorquiu o rato. Percebam que a gente vai mudando os verbos. Retorquiu, exclamou, respondeu-lhe, rugiu. Isso é muito importante para o texto não ficar cansativo. Vocês devem evitar uma repetição. Então, uma hora você fala, ele gritou, outra hora você fala, ele falou, outra hora ele suspirou, ele pensou. Isso é muito importante, tá bom? O leão, desconcertado, deixou ir-se embora. Poucos dias depois, caiu numa armadilha e, não conseguindo soltar-se, começou a rugir desesperado. Por sorte, o ratinho ouviu queixar-se e roeu as cordas que o prendiam e o soltou. Quando terminou o trabalho, disse-lhe, como vês, sou pequeno, mas salvei-te a vida. E aí, gente, pensem, qual é a moral da história? O que é moral mesmo? O ensinamento que a gente tira da história, qual é? Não devemos subestimar os outros. Olha aqui, tá separadinho a moral da história para que vocês percebam que isso não faz parte da história. Essa ideia vocês têm que tirar diante de todo o contexto. Gostaram? Pessoal, as fábulas já faziam parte da tradição oral da Grécia Antiga no século V a.C. Olha quanto tempo. Pois é. Então, apesar de dizer que La Fontaine é o pai da fábula, ele faz referência a uma fábula moderna. Por quê? Porque os especialistas atribuem a Esopo, esse da imagem, né, a paternidade das fábulas por ter sido ele quem provavelmente copilou e registrou muitas delas. O que é isso? Ele saiu pesquisando o que as histórias que as pessoas contavam e aí escreveu as histórias, tá? Não foram, na verdade, criadas por ele, mas ele ouviu o que o povo contava e foi compilando. Isso é chamado compilação. Olha, por meio do registro feito por Esopo, as fábulas chegaram a La Fontaine, que é aquele considerado, né, o pai das fábulas modernas. E aí o que Fontaine fez? As reescreveu e publicou no século XVII. O fato dessas histórias terem chegado aos nossos dias deve ser assim, com certeza, tanto a Esopo quanto a La Fontaine. Aqui nós temos uma relação das fábulas mais celebradas de Esopo. Olha a quantidade. A tartaruga e o lebre, o lobo e o cordeiro, a formiga e o escaravelho, a asna e a carga de sal, o lobo e as ovelhas, o cervo e o leão. Não é muito interessante isso? Qual dessas você já conhece? Olha, aqui não acaba não, tem muito mais. Foi exatamente isso que aconteceu com a história que a gente terminou de ler, a cigarra e a formiga. Eu falo dessa porque talvez seja a mais famosa e difundida a fábula de Esopo. Por quê? Porque é uma narrativa breve, de apenas assim, 1 ou 2 parágrafos, traz 2 animais antagônicos. O que significa antagônico? Significa contrários, adversários, como personagens. Então, nós temos a formiga, que é o símbolo do trabalho e do empenho, e temos a cigarra, que representa a preguiça, a displicência. Enquanto a formiga pensou a longo prazo, trabalhou durante todo o verão para se abastecer no inverno, o que é que a cigarra fez? Ela foi imediatista, passou o verão cantando, se divertindo e nem pensou que viria o inverno, o que ela iria fazer, como ela sobreviveria naquele período. Então, gente, as fábulas de Esopo são assim uma coleção de fábulas creditadas a Esopo, que era um escravo e contador de histórias que viveu na Grécia Antiga. Já expliquei isso para vocês. As fábulas de Esopo tornaram-se um termo genérico para as coleções de fábulas brandas, usualmente envolvendo animais personificados. Quando eu falo animais personificados, o que significa? Significa que são histórias onde os animais aparecem com ações de pessoas, formas de pensar como pessoas, a forma de sonhar como se fossem pessoas. Por isso a gente diz personificados. As fábulas remontam uma chance popular para a educação moral das crianças que é feita até hoje. Então, a gente pode dizer que em toda parte do mundo, a fábula é um conto de moralidade popular, uma lição de inteligência, uma lição de justiça, de sagacidade. O que é que vocês pensam sobre a fábula? Para a nossa produção textual de hoje, é necessário que a gente repasse alguns pontos, principalmente as características de uma fábula. Primeiro ponto, o que é uma fábula? É uma narrativa. O que significa narrativa?
Significa que é uma história que deve ser contada. O segundo ponto é a gente prestar atenção nos personagens. A gente vai utilizar animais. Só que são animais quaisquer? Não, são animais que são personificados. O que isso significa? Significa que são animais que pensam como se fossem seres humanos, que agem como se fossem seres humanos, que têm um caráter, que têm a personalidade como se fosse um ser humano, tá? Presta atenção nisso. A história precisa passar para os leitores algum ensinamento. Esse ensinamento é chamado de quê? De moral da história. Então, esse ensinamento, eu vou dar como exemplo a ideia do preconceito. É um exemplo. Tipo, você vai contar uma história onde mostra aquela pessoa que está lendo aquela história que ninguém é melhor do que ninguém. É uma ideia onde você pode abordar a questão do preconceito. Na história da cegonha e da formiga, qual é a moral da história? Ela traz a ideia de que a gente precisa trabalhar hoje para que a gente possa descansar amanhã. Eu vou aproveitar para trazer um conselho aqui para vocês. Eu faria uma fábula onde mostraria a vocês que é muito, muito, muito importante fazer vocês devem fazer as atividades no dia que a professora exige. Por exemplo, hoje a professora vai propor que vocês façam uma fábula. Você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Olha que eu trouxe aqui a moral da história. Eu não devo deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Perceberam o que é esse ensinamento? O que é a moral da história? Você conta uma história e faz com que a pessoa entenda que, no caso aqui eu dei o exemplo de não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Eu, inclusive, quero aproveitar aqui e chamar a atenção que muita gente foi prejudicado na nota dessa unidade. Por quê? Porque não fez a redação no dia que a professora solicitou. Claro, eu estou recebendo depois, enfim, com atraso, porém, vocês estão sendo prejudicados porque vocês não fazem com a devida atenção, com o cuidado, que somente no dia que foi trabalhado, vocês terão capacidade para poder explorar ao máximo a sua criatividade, tá bom? Olha, esse quinto ponto, para enriquecer a história, é necessário que vocês utilizem o diálogo, tá bom? O que é o diálogo? Vocês vão utilizar o discurso direto. Como? Vocês vão utilizar os verbos de elocução, como vocês assim, o pássaro perguntou. Perguntou é o verbo de elocução. O menino gritou. Gritou é o verbo de elocução. Ele pensou. Ele sugeriu. O leão rugiu. O gato miou. São verbos de elocução. O que servem esses verbos de elocução? Serve para poder indicar que lá vem fala. Então, depois do verbo de elocução, você deve colocar os dois pontos, que vai indicar que vem a fala depois. Na fala, eu corrigi alguns cadernos e algumas pessoas eu percebi que criou assim uma dúvida. Vocês não devem saltar linhas. É na linha de baixo. Linha de baixo não é saltando linha. Passa para a linha de baixo. E lá vocês deixam um espaço que a gente chama de parágrafo. Depois do parágrafo que a gente vai colocar o travessão. Esse travessão serve para a gente indicar que é a fala do personagem, tá bom? Não esqueçam também da descrição do ambiente, onde a história acontece, como essa história, o que tem nesse lugar. Observe todos os detalhes, observe os objetos, observe as cores. Tudo isso vai fazer com que seu texto fique mais enriquecido, mais interessante, mais criativo. Ao terminar o texto, vocês vão pular somente aí, olha. Ao terminar o texto, somente aí, vocês vão pular a linha. Para quê? Para que vocês deixem separado a moral da história. Para que vocês façam ali separado o ensinamento que você queria, que você pretendia através da sua história. Tá? Então, vocês vão elaborar isso em uma frase apenas, uma frase pequena, que transmita a ideia, que transmita o ensinamento de uma forma assim bem resumida, de uma forma assim bem objetiva. Gente, não pode esquecer de criar um título. Lembre-se que quanto mais simples for o título, mais interessante é para o leitor, né, querer ler o seu texto. Entenderam? Como eu disse, né, Esopo ele foi lá compilando, foi pesquisando, procurando as pessoas, as histórias que eles conheciam, escreveu, e depois La Fontaine, muito tempo depois, foi e reescreveu. Porém, gente, as histórias são iguaizinhas? Não. Olha só, as fábulas de Esopo foram escritas em forma de prosa.
E já as de La Fontaine foram escritas em forma de versos. Então, o texto em prosa é o que vai da margem a margem na folha do papel. E é diferente do poema. Não apresenta melodia, não apresenta rimas, não apresenta ritmo. Então, eu quero que vocês trabalhem com a prosa, como acontece com esse texto aqui, ó, o leão e o inseto, com essa fábula. Veja que vai de uma margem a outra margem. Depois, na linha de baixo, o parágrafo, que é o espaço, depois o travessão, tem os 2 pontos. Essa é a prosa. Esse é o formato, a estrutura que nós estamos trabalhando. Preste atenção nisso. Então, já que a gente está aqui, vamos ver esse texto. O leão e o inseto. O inseto se aproximou de um leão e disse assim, sussurrando em seu ouvido: "Não tenho nenhum medo de você, nem acho você mais forte do que eu. Se você duvida disso, eu o desafio para uma luta. E assim, veremos quem será o vencedor." E voando rapidamente sobre o leão, deu-lhe uma ferroada no nariz. O leão, tentando pegá-lo com as garras, apenas atingia a si mesmo, ficando assim bastante ferido. Desse modo, o inseto venceu o leão e, entoando o mais alto que podia uma canção que simbolizava sua vitória sobre o rei dos animais, foi embora relatar seu feito para o mundo todo. Mas, na ânsia de voar para longe e rapidamente espalhar a notícia, sabe o que aconteceu? Acabou ficando preso numa teia de aranha. Então, se lamentou dizendo: "Ai de mim, que sou capaz de vencer a maior das feras. Fui vencido por uma simples aranha." Então, qual é a moral da história, gente? O menor dos nossos inimigos é frequentemente o mais perigoso. Gente, olha esse texto aqui que eu quero chamar a atenção que vocês estão fazendo isso. Não todos, mas alguns. Aqui tem a palavra inseto com letra maiúscula. Aqui tem a palavra dizendo com a letra maiúscula. Pode acontecer isso? Não pode. Por que não? Porque vocês têm que ter atenção quando vocês vão utilizar a letra maiúscula. A letra maiúscula a gente usa no início da frase, olha aqui. Tá vendo? Começou o período, a gente vai usar a letra maiúscula. A gente deve utilizar que o leão tá com letra maiúscula porque ele quis dar como se fosse o nome do leão, como se fosse o nome próprio do leão. Se eu digo, um leão entrou em minha casa, um leão, qualquer leão, eu não estou dizendo o nome do leão, ele é um substantivo comum, portanto, eu não posso usar a letra L maiúscula. Mas se eu quero usar o nome leão como nome próprio, aí sim você vai usar a letra maiúscula, tá certo? Vocês entenderam isso? Muita gente está errando isso, então vocês têm que ter atenção. Esse texto foi todo escrito assim, veja o rei aqui, que não precisava ser com letra maiúscula, né? Então, essa questão do leão, se for um leão qualquer, comum, não pode ser com L maiúsculo, se for no meio da frase. Então, vocês têm que ter atenção, gente, porque vocês já estão no colégio, e isso não é um erro que não é mais admissível no colégio. Lá no primário, a gente até aceita, mas no colégio não mais, tá bom? Preste atenção nisso. Resumindo, o que eu quero que vocês façam agora? Bom, vocês vão, ao terminar essa aula, imediatamente, não depois, vão produzir o texto de vocês, que eu quero que vocês escrevam uma fábula moderna. O que é uma fábula moderna? É uma história, ou seja, uma narrativa, né? Tem que ser fábula porque eu quero que vocês escolham os animais e esses animais devem ser personificados porque retratam ações, pensamentos, comportamentos humanos, mas ela é moderna porque eu quero que vocês ambientem nos dias de hoje, na atualidade, nos prédios, nas ruas pavimentadas, no que a gente vive ao nosso redor, e vocês trazem esse ambiente da atualidade que vocês não vão encontrar nas fábulas antigas. Lembrando que pode usar os animais de sua escolha, pode situar os personagens numa cidade grande, por exemplo, e envolvê-las, por exemplo, com o mundo do trabalho, com a tecnologia, que é algo bem atual. A história deve trazer um ensinamento, a moral da história, senão não seria uma fábula. Vocês devem explorar ao máximo a criatividade, não fiquem com preguiça não, gente. Olha, vocês têm assim superpoderes, que é o poder da imaginação, então utilizem, porque com a caneta e com o papel vocês podem fazer tudo, pode voar, pode imaginar, pode viajar, pode tudo. Então aproveita esse poder que vocês têm e coloca lá na história de vocês. Capricha na ortografia, o que é a ortografia mesmo? Como se escreve as palavras. Está em dúvida se é com CH, se é M antes de P e B? Pesquisa, olha lá no dicionário como se escreve, não escrevam errado não fiquem na dúvida.
Caligrafia, a letra deve ser desenhada. Tá? Cuidado com a estrutura, escreva até o final da linha, deixe o parágrafo, não esqueçam do travessão, porque eu quero que na fábula tenha um diálogo. O que é o diálogo? A pessoa pergunta, a outra responde, olha a pontuação direitinho. Então, eu quero esse discurso direto utilizado, né, já que tem um diálogo, tá bom? Não esqueçam de pontuar. Optem preferencialmente por períodos curtos, ficam textos assim mais leves, mais fáceis de ler. Combinado? E chegamos ao final da nossa aula. Capriche na redação, tá? Um beijo, um abraço e até semana que vem.